Quero também saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Confesso que fiquei surpresa ao ouvir meu nome na programação. E é a primeira vez, na verdade, né, que eu venho assim, sou convidada a estar em outra igreja ministrando, né? Então eu tenho um jeitinho de casa, certo? Os irmãos assim acharem um pouco estranho, diferente, é um jeitinho de casa. Eu nunca saí, nunca ministrei fora, mas o Deus de lá é o Deus de cá, e é aquele que quer falar com o seu povo, porque o intuito de Deus para esses dias, né, como sempre foi, é falar com o seu povo, é direcionar o seu povo. E na obediência, como o pastor disse, né, mesmo tremendo, nervosa, mas eu estou aqui. E eu vim compartilhar algo com a amada igreja, algo que a gente já ministrei semana passada em casa, né, na nossa igreja, mas eu disse, orei a Deus, e diante de tantas palavras que eu poderia estar hoje aqui, né, ministrando para os irmãos, Deus disse, é essa, e assim eu trouxe. Sei que é culto da família, mas a família, ela é um projeto coletivo que se inicia no individual, porque a mãe que eu sou, a mãe que você é, ela deve ter um comportamento genuíno, de tal modo que sua filha queira uma família como a sua, queira esse exemplo de mãe, que o pai ele deve ser um exemplo em casa em que o seu filho se espelhe e diga, eu quero ser este pai, entendeu? E nós como pais também, não apenas como exemplo, mas também com exortação, com ensinamento, com direcionamento, devemos guiar os nossos filhos para que eles sejam uma família, para que eles conduzi-los a ter uma família como a nossa, como a que temos. Então, como é culto da família, a família é o coletivo, a família é a mãe, o pai, os filhos, os agregados, aqueles que vão chegando depois, é família. Família é lar, mas o lar se faz individualmente. O lar, ele se constitui quando eu me disponho, quando eu me comporto, quando eu participo ativamente. Então, eu, mais o meu esposo, mais os meus filhos, formamos um lar, formamos uma família. E é sobre a vida individual, é sobre a nossa corrida, a nossa conduta, a nossa vida nessa terra que a gente vai ministrar nesta noite. E eu peço a compreensão da igreja, como eu disse, eu nunca saí, mas que Deus ele venha a ser engrandecido neste lugar como ele tem sido. Assim eu creio, né? Aqui é a sede, e eu dizia para o meu esposo, meu Deus, eu ir pregar na sede, geralmente a gente subentende que a sede é aquela que manda o alimento, é aquela que forma pastores, é aquela que tem a visão de crescimento do reino, né? de fazer, de implantar. Mas aí a gente vir de lá, vir de uma congregação, ministrar aqui é difícil. É difícil, mas Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, fazer a leitura do texto, lá no livro de Hebreus, capítulo 12. É um texto que acredito que aqui já é bastante conhecido. Hebreus 12. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande testemunha, Aleluia. livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita por filho. Glória Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém. Até aqui o versículo 14. E meditando sobre esse texto, me veio algo que para esses dias é muito pertinente, né? O tema que eu pretendi trabalhar esse texto, né, é algo que veio assim, carreira. A carreira que é proposta para cada um de nós é a nossa vida na fé, a nossa vida cristã, né? E aí o tema para essa mensagem, para a mensagem de hoje é uma carreira aprovada por Deus. Como seria essa carreira aprovada por Deus? Seria aquela em que Deus ele seja a nossa motivação, a nossa inspiração e a nossa premiação. Porque se há uma carreira, há um ponto de chegada, há um fim, não é? É uma corrida a nossa vida. Então a corrida aprovada por Deus é aquela em que ele seja a nossa motivação, inspiração e premiação. Senão não faria sentido algum. E a nossa vida, sem dúvida, ela é uma correria sem fim. Todos nós vivemos uma correria no dia a dia. E às vezes são tantas ocupações que a gente acaba pensando em algum momento, 24 horas no dia é pouco, para tanta coisa que a gente ainda tem para se fazer. A gente vai dormir, já está pensando no que fazer no outro dia. E muitas vezes toda essa agitação na nossa vida, toda essa correria, ela não tem muito a ver com as coisas do reino de Deus. Mesmo que também não tenha a ver com coisas desnecessárias, né? Por exemplo, a gente vive para o trabalho, a gente vive para os estudos, muitos que ainda estudam, a gente vive para a nossa realização pessoal, para aquilo que a gente almeja por realização pessoal. E também a nossa família, ela não ocupa a maior parte do nosso tempo. Se a gente parar e analisar, a nossa família não ocupa a maior parte do nosso tempo. Somos pessoas muito ocupadas. E aí quando vem as questões do reino, as questões dos compromissos com a obra do Senhor, com o reino do Senhor, a gente para e diz, não, meu primeiro ministério é minha família, eu já faço tanta coisa, então agora eu vou ficar um pouco em casa. E a gente acaba negligenciando um pouco as questões do reino, por tanta coisa que a gente acaba fazendo e acumulando e fazendo mais. Mas aí cabe a todos nós, como hoje, por exemplo, uma pausa, uma análise mais profunda de como a gente tem corrido a nossa corrida, de como a gente tem vivido os nossos dias, né? Qual é a nossa motivação, qual é a nossa inspiração e o que é que a gente almeja por premiação, por tanta dedicação. A gente às vezes se dedica tanto a tantas coisas, mas você, eu, para toda essa dedicação na sua vida, na sua corrida, na corrida que Deus lhe propôs, qual é o que você almeja por premiação? Então hoje eu convido a igreja junto comigo, refletirmos a respeito disso, né? De como temos corrido a nossa vida e qual é o nosso objetivo por premiação, o que temos por objetivo.
A Bíblia ela relata a história de um rei chamado Jeorão, lá no livro dos Reis. Ele reinou aos 32 anos, né? Ele assumiu seu reinado sucedendo seu pai Jeosafá aos 32 anos e reinou apenas 8 anos. Pelas muitas atrocidades que o rei Jeorão ele fez, o profeta Elias ele escreveu uma carta relatando tudo aquilo que Deus iria lhe fazer. Ele iniciou o seu reinado matando os seus irmãos para que não houvesse mais sucessor ao trono, como se a gente tivesse o controle disso nas mãos, né? Todo o reinado, todo o controle da terra está nas mãos de Deus. Mas aí ele não tinha por motivação para o seu reinado nem na sua vida o Deus de Israel. Ele não tinha por inspiração o Deus de Israel. E certamente ele não o via como sua premiação. E ele iniciou o seu reinado matando os seus irmãos, matando alguns líderes em Israel, né? E fez muitas atrocidades. Então acabou que mesmo o profeta Elias tendo lhe dito tudo quanto Deus iria lhe fazer, ele não deu ouvidos, ele não temeu ao Senhor. E ele acabou perdendo seus filhos, suas mulheres, seu reinado. Jeorão ele foi acometido por uma doença intestinal incurável. Jeorão morreu sem deixar saudade. É assim que a Bíblia diz. Então certamente foi uma vida tanto humana quanto espiritual perdida, frustrada e destrutiva para si e para os outros à sua volta. Então o tanto que é importante darmos atenção para como nós temos vivido a nossa vida, a nossa corrida. O quanto que é importante hoje a gente analisar esse texto, a gente mergulhar nessa palavra e aprender com ela hoje a como vencer essa corrida, a como chegar ao fim dessa corrida como vencedores. Então nós vamos aprender 3 lições. E a primeira lição de como nós vamos vencer essa corrida está nos versículos de 1 ao 3. Mais precisamente no versículo 3. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Então, para que eu vença a minha corrida, essa corrida a qual me foi proposta, eu devo olhar para Jesus. Foi dito aqui nesta noite pela missionária Isabel, em que a gente precisa manter a nossa vida diante do altar, a nossa família precisa. Jesus, ele é a única esperança, foi isso que ela disse. Ele é a única saída, é a única solução, e nós precisamos estar firmes em Jesus, olhar para Jesus. E aí o texto inicia dizendo que a gente vive rodeado por tão grande testemunho, e é verdade. De fato, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, a gente é observado em tudo que faz, em como age, no que fala e até para onde olha. Às vezes a gente está olhando para o nada e está vendo o quê? A gente é observado em tudo que a gente faz e até para onde a gente olha. Glória então, para onde nós temos olhado? Em que direção estão os nossos olhos? Será que estamos olhando para Jesus? Né? No percurso, na caminhada cristã, a gente sempre acaba ouvindo um ou outro dizendo, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa, e chega alguém para nos aconselhar e diz, irmão, olhe para Jesus. O foco é Jesus, o alvo é Jesus. Então, é uma frase até que a gente ouve muito. Mas os nossos olhos estão fixos em Jesus, de fato? Porque para esses dias, e eu dizia lá na nossa igreja, parece que, na verdade, os nossos olhos eles não estão fixos em Jesus. Na verdade, muitas vezes a gente tem olhado para o outro, para o trabalho do outro, para o ministério do outro, para os erros do outro, e a gente está olhando muito o que o outro tem feito e esquecendo de olhar para Jesus. E pior do que olhar o que o outro tem feito é estar com os nossos olhos admirando o outro, idolatrando o outro, né? É uma admiração às vezes tão excessiva e a gente acaba colocando alguém no lugar de Jesus. E isso é um equívoco para esses dias, porque se nós queremos vencer essa corrida, nós precisamos primeiro olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo e o único exemplo a ser seguido. Glória a Deus. Não tem como chegarmos ao fim da nossa corrida sem termos vivido uma vida
sabe por quê? Porque Jesus, como disse aqui, ele é o único exemplo a ser seguido. E se não bastasse ele ser o nosso Salvador, o nosso exemplo a ser seguido, o único modelo ao qual a gente deve imitar, ele já fez esse percurso. Ele já correu essa corrida. Muitos de nós estamos no início da corrida, que a gente não sabe. Alguns estão meando lá no meio da corrida, outros estão beirando o fim da corrida. Nós não sabemos em que nível a gente está nessa corrida, que é a nossa vida diante de Deus. Mas Jesus, ele já fez todo o percurso. Então precisamos olhar para ele, que já fez Glória o percurso. a Deus. E ele concluiu o percurso como vencedor. Jesus, ele não concluiu o seu percurso perdendo, como perdedor. Ele concluiu como vencedor. Então precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Mas aí você pode dizer, irmã Meire, foi muito fácil porque Jesus é Deus. É claro que Jesus iria vencer. A palavra já disse que ele venceria. Mas aí eu quero relembrar aos irmãos que há alguém como eu e você, alguém comum, que também correu essa corrida e ele tem muito a nos ensinar, que é o irmão Paulo. Glória a Deus. O irmão Paulo da Bíblia, ele diz que serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala isso. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha Jesus Cristo por motivação na sua corrida. Ele tinha Jesus Cristo por motivação. E eu digo isso porque ele imitava Jesus Cristo. Então quem imita Jesus é motivado a viver como Jesus. É porque ele tem Jesus por motivação. Então Paulo era alguém comum, como eu e você. Mas Jesus era a sua motivação. E ele não disse, olhe para mim e me imite porque eu sou bom demais, eu sou o suficiente. Não, ele disse, tornem-se meus imitadores. Se for tão difícil imitar a Deus, ele foi ousado demais em dizer, então tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele apontou para Jesus. E alguém como Paulo, que tinha Jesus como motivação, ele também tinha Jesus como inspiração. Ele diz lá em Atos 20, 24 o seguinte a respeito da sua corrida. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Cristo foi também a sua inspiração. A sua inspiração era concluir a corrida e fazer aquilo que foi lhe confiado pelo Senhor. Então Paulo, ele não só tinha Cristo como motivação, mas ele se inspirava no Senhor e naquilo que foi lhe dado para viver, para concluir. A sua meta de vida era essa. Ele não tinha sua vida por preciosa para si mesmo. E ele, alguém como Paulo, que tinha Jesus como motivação e inspiração, só podia concluir a sua corrida dizendo as suas tão famosas palavras, né? Em 2 Timóteo 4, e o versículo 7 e 8. Paulo concluiu a sua corrida dizendo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Veja a premiação que ele tinha por desejo, por almejo. Ele disse, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que também amam a sua vinda. Aleluia. Então a corrida de Paulo, ela tinha um objetivo. E a premiação que ele via por toda a sua corrida, por toda a sua dedicação, era o que estava reservado para ele. A vinda do Senhor Jesus, com a coroa da justiça. Era isso que estava reservado no fim da sua corrida. E ele sabia, ele vivia em prol disso. Então Jesus, ele foi sua motivação, sua inspiração, e era por desejo, por anseio, a sua premiação. E uma corrida que agrada a Deus, sem dúvida, é essa. Aqui nós temos vivido. Será que temos nos motivado em Jesus Cristo, nos inspirado em Jesus Cristo e temos desejado por premiação a Jesus Cristo? Então esta é a primeira lição que aprendemos com esse texto. E a segunda é o norte, o caminho. Porque imitar Jesus e tê-lo por motivação
como o texto diz, manter os olhos fixos nele é a nossa motivação. Mas e o percurso, irmão meu? O que vai nos ajudar, porque é difícil, somos pecadores, Jesus Cristo é santo, imaculado, é um Deus. Então, como a gente pode percorrer esse percurso, olhando para Ele e se abstendo de alguns de pecados, da nossa natureza pecaminosa? A segunda lição é: para vencer essa corrida eu preciso saber receber a sua disciplina. O que é mais difícil nos dias de hoje, saber receber a disciplina do Senhor. A palavra disciplina, ela tem um peso tão grande quando falada, que muitas vezes há aquele preconceito quando se diz a disciplina de Deus, a gente se constrange, né? A gente tem um preconceito dessa palavra. Mas eu queria, assim como foi esclarecido a mim, eu queria compartilhar com a igreja a respeito dessa palavra. Disciplina. A palavra disciplina, ela vem do latim discípulos, que significa discípulo, aluno. Então, alguém disciplinado é alguém que está sendo ensinado. A palavra disciplina não deveria ganhar um peso incorreto, né? Por uma atitude incorreta, talvez que a gente lembre, que a gente tenha visto ou que a gente soube. E a gente precisa compreender o que significa a disciplina do Senhor. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando somos disciplinados, nós somos ensinados, né? Aí eu fiz uma pesquisa e numa visão geral no dicionário, a disciplina diz assim: disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Então, se a gente é uma pessoa que cumpre com as regras e com as normas de um determinado grupo, por exemplo, da igreja, o pastor ele determina, né, sendo inspirado por Deus, que aqui deve ser dessa forma. Se nós cumprimos com as exigências das regras e das normas, nós somos pessoas disciplinadas. Mas também, se eu cumpro com o meu compromisso individualmente, aquele que foi específico para mim, como por exemplo estar aqui nesta noite, eu estou cumprindo o meu compromisso. A irmã que dirigiu, ela cumpriu com o seu compromisso, né? Os irmãos que ficaram na recepção, eles cumpriram com o seu compromisso, foi específico para ele. Hoje você vai ficar na recepção e ele está ali honrando com o seu compromisso. Então, somos pessoas disciplinadas, somos pessoas que estamos honrando com aquilo que nos é proposto. Então, a disciplina é isso, é vivermos em constante ensinamento, seguindo as normas, seguindo as regras e cumprindo com o compromisso que nos é proposto, né? E aí, para que fique, é a disciplina de Deus que vai nos ajudar a nos livrar de tudo que pode atrapalhar a nossa corrida. Daquele pecado que muitas vezes a gente sabe por meio do Espírito Santo que é pecado, mas a gente não consegue deixar. Algum hábito, algum vício, né, desconfortável, alguma coisa que a gente sabe que atrapalha a nossa corrida, mas a gente não consegue. Então é a disciplina de Deus que vai nos ajudar. Ela é norte, ela é mapa, ela é bússola, ela nos ajuda a percorrer esse percurso. Então, na luta contra o pecado, sabe quem derramou? Nós não derramamos o nosso próprio sangue, como diz a palavra. Do versículo 4 ao versículo 12, ao versículo 11. Nós não derramamos o nosso próprio sangue. Quem derramou foi Jesus Cristo. Ele derramou do seu próprio sangue, ele fez sacrifício por mim e por você, para nos livrar da culpa desse e de qualquer pecado, para nos salvar e nos fazer vencer essa corrida, olhando para Ele. Glória a Deus. Disciplina. Alguns irmãos aqui estudam, alguns irmãos aqui já estudaram, outros acreditam que tem professor aqui. Então, disciplina nas escolas. O que a gente entende por disciplina nas escolas? Eu entendo por disciplina na escola as matérias, né? Disciplina de português, disciplina de matemática, disciplina de ciências. Não é assim?
Então, na escola, as disciplinas elas são uma organização para que a gente não faça tudo de todo jeito, misture todas as coisas e quando a gente for estudar para determinada prova, a gente não consiga encontrar se a gente fizer tudo num lugar só, né? Então, a disciplina ela é uma elaboração, uma organização bem elaborada para que a gente não se perca e se misture as coisas. E no reino de Deus não é diferente. Aleluia. Então, essa disciplina ela cabe à igreja. Porque em Efésios 4, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor diz, Efésios 4, 11 e 12, e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a obra do Senhor, as coisas de Deus, ela tem ordem, decência e organização. Se Deus ele já estruturou, Ele nos dá uma estrutura organizada daquilo que Ele quer, designando uma pessoa para cada coisa, é para que as coisas não se misturem e saia tudo de todo jeito. É para que a gente compreenda que a responsabilidade de cada um. Então essa é a organização na obra do Senhor. Foi estabelecida por Deus. Existe uma outra disciplina que também se aplica a nós, que é a disciplina de conduta. É uma disciplina de comportamento. É aquela que nos ajuda a compreender os nossos limites, né? Essa disciplina, ela geralmente é oferecida, ela é ensinada nos quartéis de polícia, no exército, em alguns esportes. Quem aqui pratica alguns esportes sabe que, por exemplo, judô, muay thai, né? Jiu-jitsu. Então existe ali um treinamento para estruturar, né, a disciplina de conduta, de comportamento. Ali se é treinado, né, para que a cada pessoa ali saiba os seus limites, tanto os seus limites físicos como os seus limites emocionais. Então, para nos livrarmos de tudo, de todo o pecado, de tudo que atrapalha a nossa corrida, precisamos dessa disciplina. Precisamos nos conhecer os nossos limites, conhecer as nossas emoções, controlar muitas vezes as nossas ações. E isso só cabe a cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios 23, 12 diz: dedique a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Então, para que nós venhamos ter uma conduta condizente com o autor da nossa fé, aquele no qual os nossos olhos estão fixos, nós precisamos nos conhecer os nossos limites, as nossas emoções. Amém? A última conduta é aquela mais conhecida da igreja. Aliás, a última disciplina é a disciplina corretiva. É aquela que a gente mais conhece. É aquela que diz onde e como o irmão errou. E aí o irmão é chamado para uma conversa, e o pastor conversa, e o pastor exorta, e o pastor ensina por meio da palavra, né? E ali há arrependimento, e ali há mudança de atitude, e ali há uma vida completamente diferente a partir daquele momento, né? E essa disciplina ela não pode ser rejeitada. As outras é para uma melhor organização da nossa vida em particular e do reino. Mas essa, ela nos conduz à vida, como diz aqui em Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então nós, quando errarmos, precisamos ser chamados para essa conversa, para esse tipo de ensinamento, para essa disciplina. Precisamos ser corrigidos, porque a disciplina corretiva, ela vai nos dizer onde erramos para que a gente não venha errar mais. Como vamos saber se não formos exortados, se não formos convidados a uma conversação, aleluia, a um conselho? glória a Deus. Então Deus ele faz isso quando estamos andando errado. Deus ele levantou pastores, ele levantou líderes para nos conduzir ao caminho que leva à vida. Então, por meio da palavra, somos conduzidos, e a palavra é ministrada pelo pastor e pelos líderes, pelos nossos líderes, porque foi essa estrutura organizacional que Deus ele propôs a sua palavra.
dando uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos. E assim, se Deus disciplina quem ama e tem por filho, para nos ajudar a nos livrarmos do pecado que atrapalha a nossa corrida, por que muitas vezes há tanta relutância em aceitar a sua disciplina? Aquilo que o Senhor está falando conosco, que a gente sabe por meio do Espírito Santo que está errado, mas a gente luta e a gente não consegue aceitar. Deus, Ele diz mais aqui em sua palavra, que é motivo de ânimo. Ele diz aqui, vocês se esqueceram, no versículo 4, da palavra de ânimo que eles lhe dirigem como a filhos. Então o autor aos Hebreus está nos lembrando que é motivo de ânimo, uma palavra de ânimo, a disciplina do Senhor. Sabe por quê? Eu estava pesquisando sobre isso. Por que motivo de ânimo? E eu vi em outros textos, como por exemplo, João 16:33, Jesus ele está ali ensinando e ele diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições nos leva a ter ânimo. Eu também li em Tiago 1:2 que é motivo de grande alegria o fato de passarmos por muitas provações. Então, se estamos passando por muitas provações, é motivo de grande alegria. E a palavra também diz, em 2 Coríntios 12, e os versículos 9 e 10, é isso aqui eu vou ler, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Mas ele me diz, a minha graça é o suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aí Paulo diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então a disciplina do Senhor é motivo de alegria, de ânimo. Não esqueça da palavra de ânimo que Ele diz a você como a filhos. A disciplina, o ensinamento do Senhor é motivo de nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque é um lembrete do Senhor diz assim, ei filho, eu te amo. E quem despreza a disciplina, a palavra diz que não é filho legítimo, mas ilegítimo. Por quê? Porque nessa época, quando o autor aos Hebreus fala essas palavras, né? E eu tive pesquisando, e no estudo eu vi que nessa época os pais, eles exortavam, ensinavam, disciplinavam, conduziam, né, muito rigorosamente os seus filhos legítimos. Porque vocês sabem que muitas das vezes vem os agregados, vem aqueles que não sei, os órfãos, né, que muitas vezes vêm morar com os pais, né, os pais pegaram para morar, às vezes o marido, o esposo morria, e o irmão, ele ficava, né, para dar continuidade ao nome, ele ficava com a esposa do irmão, e ali vinham os agregados. E muitas das vezes o pai, ele dizia, filho, é assim, e insistia, e disciplinava, e corrigia. Por quê? Aquele que entende que é filho legítimo, ele aceita com alegria a correção do seu pai, os ensinamentos do seu pai. E o seu pai insiste com ele, porque é ele que vai herdar o nome da família, é ele que vai herdar os bens da família, os negócios da família. E muitas vezes, quando o pai ele não corrige, é porque é filho legítimo, é porque aquele não vai herdar. E nós devemos nos alegrar em sermos lembrados por Deus, corrigidos por Deus, disciplinados por Deus, por sermos filhos legítimos de Deus. Muitas vezes, quando a gente não é corrigido pelo que a gente está fazendo, é motivo de preocupação. Mas o Espírito Santo, ele nos diz quando a gente está errado. Glória a Deus. Mas se a gente não for disciplinado, não for corrigido, então é motivo de preocupação. E muitas vezes a gente encontra nas igrejas, e eu dizia isso lá porque é uma realidade de lá, os irmãos eles não querem ser disciplinados, eles não querem ser ensinados, não querem ser corrigidos, mesmo errando, eles não querem ser. Mas aí a palavra diz que quem rejeita a disciplina
Porque quando Deus está disciplinando, Ele está dizendo: filho, eu ainda quero que você chegue no prêmio. Você Aleluia. é meu filho. Eu quero que você percorra. Eu quero insistir com você, porque há uma recompensa. Porque você vai herdar. A gente sabe o futuro que a gente quer para os nossos filhos. A gente sabe, muitas vezes, mesmo sendo falhos, humanos, pecadores que somos, a gente visualiza o futuro para os nossos filhos, sim ou não? A gente exige que eles estudem porque a gente quer que eles se formem um dia, sejam, sei lá, um médico, um professor, um juiz, um doutor, né? Então a gente visualiza o futuro para o nosso filho, mesmo sendo limitados, mesmo estando fora do nosso alcance, conduzido até o caminho, até chegar lá. Mas a gente tenta, a gente exorta, a gente cuida para que ele estude, a gente zela por sua vida espiritual, a gente zela por sua vida profissional, e somos pecadores. Imagina Deus, o Pai dos Espíritos. Devemos nos alegrar ainda mais quando Ele exige que cobra de cada um de nós e nos disciplina quando a gente erra, porque nós não somos santos, somos pecadores. Então não há por que relutar quando o Senhor está nos disciplinando. Sabemos que somos pecadores e para nos livrar do que atrapalha a nossa corrida, precisamos da disciplina do Senhor. E quando isso acontece, é um lembrete, como já foi dito, de que Deus é nosso Pai e nos ama e nos quer correndo bem. Ele não nos quer correndo mal. Aleluia a Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A terceira lição, a terceira e a última lição que aprendemos com esse texto: para vencer essa corrida, primeiro eu devo olhar para Jesus. Segundo, eu preciso da disciplina, saber receber a disciplina do Senhor, porque ela é norte. Jesus é o modelo, a disciplina é o mapa. Mas, para chegar à nossa premiação, nós precisamos buscar incansavelmente a santificação. Nos versículos 12 ao 14, tem algumas instruções de como buscar a santificação, né? Não é impossível, é possível. Quando reconhecemos que somos pecadores e precisamos olhar para o perfeito, que é Jesus. Quando reconhecemos que somos pecadores e precisamos de correção, de disciplina para andarmos, né, na reta que o Senhor, na corrida que o Senhor nos propõe, também devemos compreender que nesse caminho precisamos de santificação, precisamos nos santificar. E como é isso? No versículo 12, a palavra diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, o primeiro passo na busca incansável por santificação é individual, introdutiva. É eu e Deus, é você e Deus. Aleluia. Não há como a gente transmitir qualquer coisa se antes a gente não busca para si mesmo, se antes a gente não adquire para nós mesmos. Então essa busca ela é individual. Quando a palavra diz que perceba que a expressão mãos enfraquecidas, né, é porque um dia elas foram fortes, elas faziam alguma coisa. Em algumas versões diz: torne a levantar as mãos caídas. Então essas mãos, né, que a palavra nos fala, elas já trabalharam, elas já estiveram em ação, em atividade, e elas hoje estão enfraquecidas. Aleluia, então tornem a levantar, esforce-se, levante as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Esses joelhos vacilantes sugerem que esses joelhos nunca mais ou muito pouco se dobram. Então estão vacilando, então torne a levantar, a fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, precisamos, né, reconstruir o nosso altar com o Senhor. Precisamos de mãos que adoram e joelhos
que oram. Precisamos nos consertar o nosso altar de adoração com Deus, engrandecê-lo na nossa vida, buscá-lo em nossa intimidade, manter firme o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a primeira coisa, o primeiro passo a se fazer na busca por santidade é introdutivo, é você e Deus, é algo que ninguém vê. É você e Deus. Mas o segundo passo diz respeito a nós na obra do Senhor, que diz assim, no versículo 13. Eu já li o versículo 12 e 13, desculpe. Diz assim: façam caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Quando se fala de desviar, a gente entende que alguém que está na corrida e se desviou para a direita ou para a esquerda, não é isso? Então quem está na corrida conosco? São os nossos irmãos da fé. Então, o segundo passo é entre você na obra, você e o seu irmão, você e quem está do lado na corrida. Fazer caminhos retos é não andar tropeçando, é não andar vacilando, é andar reto, com justiça, com paz, sabe? Para que o manco não se desvie, antes seja curado. O manco é aquele irmão, muitas vezes, que está por um fio na fé, na caminhada, e a gente não sabe. E muitas vezes, por isso que eu disse, precisamos da disciplina de conduta, porque para nos conhecermos, para nos limitar muitas vezes as nossas ações, a nossa voz, né? Para que a gente possa compreender o que está sendo dito, o que a gente percebe, o que está sendo falado, né? O que a gente está ouvindo. Porque às vezes a gente chega para o irmão, muitas vezes, com as más conversações. E aquele que está por um fio acaba se afastando da graça de Deus e não se aproximando ainda mais do Pai. Então essa segunda busca, esse segundo passo na busca por santificação é como estamos na obra, como estamos com o irmão do nosso lado. Quais são as nossas conversas? Será que nós temos fortalecido o irmão com o nosso comportamento ou enfraquecido a sua fé, muitas vezes com murmúrio, muitas vezes com as más conversações? Então, quer dizer que você, na obra, é importante traçar caminhos retos. Nós precisamos traçar caminhos retos e não andar vacilantes. A palavra diz em Efésios 4, Efésios 4, 28, a partir do 28, diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, precisamos, para com os irmãos, andar em justiça, como a palavra diz. E o terceiro passo, na busca por santificação, está no versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Todas essas instruções, ainda que tenhamos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, não estamos sozinhos, mas cabe unicamente a mim e a você. Aleluia. A busca por santidade só cabe a mim e a você, porque Deus já é santo. Glória. Mas eu e você somos pecadores. Então, o primeiro passo é introdutivo. É nós refazermos o nosso altar diante de Deus. O segundo é nós na obra. É a nossa conduta para com os amados irmãos, o nosso testemunho, fortalecendo os irmãos, curando os mãos e não
afastando da graça de Deus. E o terceiro é nós para com todos. Todos mesmos. Congregados, descrentes, irmãos na fé, quem está lá fora, nossos familiares, nossos vizinhos, muitas vezes os espectadores, aqueles que a gente nunca teve nenhum contato, mas ele nos vê passando, eles nos observam. Lembremos do primeiro versículo que diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, então somos observados por todos e precisamos viver em paz com todos. Não existe meia paz, só existe uma paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Então quem tem Deus tem paz, quem tem paz compartilha essa paz. Glória a Deus. E a paz ela deve ser exercida para com todos. É muito feio muitas vezes a gente ouvir que tem irmãos contendendo com outros irmãos e às vezes contendendo com alguém lá fora e não vive em paz. Não existe meia paz, só existe uma. Também não existe meio céu ou um céu para cada um. Só existe um. E vamos compartilhar. Aleluia. Vamos compartilhar do mesmo céu. E precisamos viver em paz para com todos. Então é uma busca unicamente nossa. Nossa. É nossa mesmo. Ainda que não estejamos só. Mas só depende de mim e de você. Fortalecer os joelhos vacilantes. Levantar as mãos enfraquecidas. Fazer o caminho reto e buscar, por mais que seja difícil, buscar viver em justiça e retidão. E buscar se esforçar para viver em paz com todos, porque isso é a busca por santificação, e sem santificação não veremos a nossa premiação. E eu creio que a corrida que foi proposta a mim e foi proposta a cada um de vocês é aquela em que nós conseguimos visualizar por meio da fé a nossa premiação, a volta do Senhor Jesus, a sua pessoa, e dizer por toda a eternidade que Ele é santo. Eu acredito que essa é a premiação que a igreja almeja, que a igreja deseja, que a igreja busca. E eu concluo nessa noite dizendo aos amados irmãos que uma carreira aprovada por Deus, uma corrida aprovada por Deus, é aquela em que Ele seja a motivação. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus e se motive e não desanime e não olhe para trás e não desista. Seja motivado por Jesus Cristo. É também aquela em que Deus Ele é a nossa inspiração. Então seja inspirado por Deus naquilo que foi colocado em suas mãos, recebendo a sua disciplina como ensino e sendo transformado por ela, porque nós precisamos dela para fazer o percurso. E que nós tenhamos como objetivo a premiação, que é o próprio Senhor Jesus, para vê-lo naquele grande dia. Então, que possamos nesta noite compreender isso e que tenhamos paz naquele grande dia, na volta do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Deus. Eu agradeço a oportunidade, Eu agradeço ao pastor Danilo, me pega de surpresa, Já me desculpo com os irmãos, como eu disse, eu nunca vim ministrar fora, é a primeira vez, mas eu creio que assim como Deus falou aos amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Ora ao Senhor que também tenha falado conosco aqui nesta noite, amém?